Olá, pessoal. Hoje, domingo, é um dia diferente. A maioria das pessoas devem muitas vezes perguntar por que eu estou aqui ao vivo num domingo. Nosso dia de encontro é sempre às sextas-feiras, mas é porque hoje a gente vai fazer o início de um novo projeto. É com muita honra, com muito prazer, com muita satisfação que a partir de hoje a gente vai ter alguns encontros aos domingos que serão transmitidos tanto pelo Insta, como também posteriormente pelo YouTube, no canal Filosofia de Boteco. E o que é o canal Filosofia de Boteco? Muitos devem estar se perguntando por que a gente vai fazer algo, um projeto enorme. Na verdade, esse projeto ele começou há 5 anos, aproximadamente, de 4 a 5 anos, numa conversa que eu tive com um grande amigo, jornalista, que já foi meu aluno e tornou-se um grande amigo, parceiro de projetos culturais, Carlos Henrique Souza. E o Carlos Henrique, que é um jornalista super conceituado, ele começou a conversar comigo, a gente batendo um papinho, e daí ele falou assim: poxa, bem que esse nosso papo poderia ser um programa. E desde então a gente tem, enfim, pensado um pouco sobre isso, como a gente poderia formatar. As agendas são muito complexas, as agendas são muito difíceis às vezes de conciliar. Isso que a vida nos levou assim a alguns espaços, nos distanciaram. E graças à pandemia, um dia eu fiquei me perguntando, poxa, qual que é o papel da cultura num momento de pandemia? Eu quero agradecer o pessoal que está entrando, boa noite. Bom, o papel da cultura num momento de pandemia é fundamental. A gente sabe que tem muita gente que passou a ler mais, aqueles que tinham os livros comprados e que não tinham tempo para de repente começar a fazer a sua leitura. O tempo já não é mais uma desculpa. Muita gente começou a rever os filmes, aqueles filmes antigos. Eu quero dar boa noite a todo mundo que está entrando. E a gente sabe o quanto a cultura é fundamental num momento como esse para que a gente possa efetivamente preencher a nossa mente, preencher a nossa cabeça. Tem muita gente passando situações complexas em relação à questão do ocupar a mente. E, obviamente, a Imaculada coloca aqui, tem males que realmente ela tem razão. Tem males que vêm para o bem. Tem muita gente que passou a ler mais, a ver mais filmes. A gente sabe que os cinemas não vão voltar ao formato anterior, as salas cheias, aquelas estreias que a gente costuma normalmente ficar vibrando, principalmente quem é fã de determinados segmentos, de determinados filmes. E a gente não vai ter mais isso. Como é que vai ser o mundo com essa nova forma de você se adaptar a essa cultura? As livrarias, por exemplo. Vocês já pararam para pensar nisso? Como é que a gente vai fazer agora? A gente vai na livraria, a livraria não vai ter efetivamente a possibilidade de você pegar o livro, folhear, porque você tem que higienizar a sua mão, tem que higienizar o livro. Como é que vai funcionar? Então, por conta disso, a gente tem aí algumas questões que precisam ser respondidas. E dentro desse processo, a gente começou a discutir. Poderíamos pensar em algo para que as pessoas sugerissem. Então, vocês que estão nos assistindo agora, que estão entrando aí, vão poder dar sugestões, falar de repente, alguns livros, algumas coisas que vocês têm assistido e que efetivamente possam trazer um diferencial dentro do nosso novo formato de vida. Tem muita gente que tem falado no novo normal, alguns pesquisadores têm falado no pós-normal. Se vocês me perguntarem qual dos dois é a melhor terminologia para a gente usar agora, eu acredito que o novo normal é o que a gente vai mais usar. E o que seria esse novo normal? É uma possibilidade que a gente tem de trabalhar novas ideias, novos formatos de trabalho, novas maneiras de acessar cultura e principalmente a possibilidade de nos comunicar. Então, por conta disso, eu pensei em desenvolver esse projeto, que é um projeto diferente. Muitos de vocês aqui que estão assistindo já tiveram oportunidade de acompanhar. A gente tem falado muito sobre a questão do trabalho. O trabalho mudou e agora?
os novos formatos, o que que a gente vai ter no mundo do trabalho. Mas esse é um outro projeto. É um projeto com muito carinho, com muita alegria e que a gente dá início a partir de hoje. Então eu queria que vocês sugerissem os temas, sugerissem, por exemplo, os livros que vocês têm lido, os filmes, as séries. A gente sabe que o streaming tem aumentado muito, tem muita gente assistindo muita coisa, lendo muita coisa, e eu queria que vocês sugerissem. A partir de hoje, toda semana a gente vai ter um tema para discutir. E o primeiro tema que eu sugiro é para a gente falar um pouco sobre o filme, que é um filme bem antigo, que muita gente talvez não tenha tido a oportunidade de assistir. Eu mesma não tinha visto, mas foi uma sugestão do Carlos Henrique Souza, que é O Sétimo Selo, que é um filme do Bergman e que tem como objetivo discutir a questão da morte. Ele tem uma ligação direta com o livro A Peste, do Albert Camus, que também vai falar sobre isso, o quanto a gente precisa valorizar a nossa vida. A Francelina coloca que o último livro que ela leu foi O Homo Deus, do Harari, que é excelente. Por sinal, quando eu escuto o Harari falando, eu vejo que o mundo tem jeito, porque ele tem uma forma muito científica de verificar, de analisar as possibilidades da gente viver numa sociedade, digamos assim, mais objetiva e menos especulativa. E por que eu falo de sociedade mais objetiva e menos especulativa? Porque a gente está vivendo uma sociedade dual, uma sociedade onde você ou é uma coisa ou é outra. E na verdade a pandemia nos mostrou que a vida não significa simplesmente isso. A vida é muito mais. A vida é mais complexa, a vida é cheia de coisas inesperadas. E o Harari, como a Francelina sugeriu aí a questão do Homo Deus, o Harari coloca muito bem isso. Ele traz pra gente a possibilidade de nós refletirmos sobre o nosso papel no mundo. Nós não somos os detentores da verdade. Nós não somos os detentores da possibilidade eterna de uma única resposta. Tudo pode acontecer. A pandemia está mostrando isso pra gente. Quantos de vocês, por exemplo, tiveram a oportunidade de fazer um planejamento para 2020? Sabe, naquele último dia do ano? Aquele 31 de dezembro de 2019? Eu acredito que mais do que pensar no 2020, o 2019 vai ser um ano emblemático para muita gente, porque o 2019 vai ser pensar que quando vira o calendário, tudo pode acontecer. E nesse contexto, a gente começa a refletir, poxa, e aí? Eu não tenho mais controle sobre tudo. E nesse ano de 2020, que vai ser um ano que vai entrar para a história, não só pela pandemia, mas pelas mudanças que nós estamos tendo enquanto seres humanos. É uma possibilidade da gente fazer o que é o certo, da gente pensar no outro, de nos colocar no lugar do outro e principalmente de pensar numa produção com conteúdo. Tem um grande influenciador, uma pessoa que estuda tendências que eu gosto muito, até falei na última live, que é o Carlos Ferreirinha, que ele colocou uma coisa bem interessante. Ele disse o seguinte: como é que nós podemos analisar 2020? A gente não pode dizer que sabe o que vai acontecer. Quem disser que sabe o que vai acontecer amanhã pode estar mentindo. Pode ser uma pessoa que simplesmente está dizendo isso para você, para te convencer e para que você assim. Mas hoje não existe mais essa possibilidade. Tudo é muito inesperado. Planejamento, por exemplo, deixou de ser uma coisa a longo prazo e passou a ser algo que você efetivamente constrói de um dia para o outro. Tudo pode acontecer. E a vivência, a experiência está fazendo toda a diferença. Então, esse projeto, que é o Filosofia de Boteco, ele tem esse nome para que a gente faça uma conversa muito sem pretensão, para que a gente possa se permitir, para que a gente possa sugerir novos temas, novas conversas. E em alguns momentos, quem sabe, muitos aqui que porventura tenham aí a vontade de participar, possa levantar e falar assim: olha, eu quero participar hoje, eu quero falar alguma coisa, eu li um livro, eu gostei muito, eu quero compartilhar com o pessoal. Porque a partir de 2020, o mundo deixa de ser um mundo
mais um mundo egoísta, eu diria, e passa a ser efetivamente um mundo mais compartilhado. Vocês já observaram quantos cursos deixaram de cobrar mensalidades, inscrições e passaram a fornecer todo o seu conteúdo gratuitamente? Ah, mas ele está fornecendo isso agora para vender o curso depois. Veja, o fato do acesso ao conhecimento às melhores universidades, às melhores academias do mundo inteiro, já é um grande progresso. Nós não tínhamos esse acesso até então. E, obviamente, que quando a gente fala de uma filosofia de boteco, a gente fala de uma filosofia mais despretensiosa, uma filosofia mais light, uma filosofia onde a gente pode discutir coisas do dia a dia. Felicidade, por exemplo. Uma das pessoas que está participando aqui com a gente, a Francelina, falou que está lendo um livro sobre felicidade. O que é felicidade para você? O que é felicidade para mim? O que é felicidade para a sociedade como um todo? Essa é uma questão que a gente começa a discutir e que faz toda a diferença dentro do nosso processo. Então, quando a gente começa a pensar sobre os temas que nós podemos discutir, uma das coisas que a gente precisa entender é que nós não sabemos de tudo. E aí eu queria saber de vocês agora, essa primeira vez que eu estou fazendo uma live num domingo, aí vocês devem estar perguntando assim, domingo? Ninguém vai ver live. Eu não me preocupo com a quantidade, eu me preocupo com a qualidade. Eu estou vendo muita gente de qualidade entrando aqui. A vida como ela é na real. É isso aí, Tati, a vida como ela é na real. O que é felicidade hoje para todo mundo? Eu ontem estava numa fila de supermercado, por exemplo, que é o único lugar que eu tenho frequentado nos últimos tempos, né? Porque a gente precisa comprar coisas. E eu fiquei observando a fila no supermercado, filosofando. Porque ao contrário do que muita gente pensa, filosofia não é uma coisa que a gente aprende na faculdade. Filosofia é uma coisa que a gente exercita todos os dias. E aí eu observando na fila do supermercado, eu vi que tinham várias pessoas porque eu estava viva, com saúde e com a possibilidade financeira de fazer uma compra de supermercado. Tem muita gente, por exemplo, que hoje está passando uma necessidade extrema e não pode sequer dispor do mínimo, do básico. Você já parou para pensar o quanto você é uma pessoa agraciada pelo fato de poder fazer isso? O quanto você é uma pessoa que faz toda a diferença? O quanto é uma pessoa que pode estar contribuindo, que pode estar efetivamente trazendo para a gente a oportunidade de, sei lá, de repente falar sobre aquilo que você está lendo, sobre aquilo que você está estudando, sobre aquilo que você pode ofertar para o outro gratuitamente. Por que não? Nós somos pessoas extremamente agraciadas pelo que fazemos aqui. Então, a partir de hoje, vocês vão estar comigo, aqueles que quiserem. A gente tem um canal no YouTube falando um pouco sobre essa questão. O quanto essa discussão do dia a dia pode fazer diferença nas nossas vidas. Não vai ter um fator científico, não vai ter um fator com o intuito de falar sobre um ou outro filósofo, mas sobre o todo. A Silvana está colocando aqui, tenho pensado muito nisso, no quanto tem a agradecer. Sinceramente, a gente precisa agradecer. A gente precisa fazer toda a diferença. Então, quando a gente encontrar alguém que não esteja tão bem, conversa com aquela pessoa. Ontem eu tive a oportunidade de fazer uma live. Na verdade, não foi uma live, né? A gente fez um encontro, coisa que eu nunca tinha feito antes, entre amigos de colégio. E tem algumas pessoas aqui que participaram. A Tati participou com a gente ontem. E foi tão legal. A gente ficou quase 2 horas batendo papo. Coisas do dia a dia. Ela até coloca aqui, felicidade por meio de intacto e contribuindo. Ela é da área da saúde. Ela sabe o quanto tem sido difícil isso. Muita gente saindo de casa sem saber se vai conseguir voltar saudável. A Francelina coloca, sempre tenho pensado nisso, acho que por isso acordo sempre tão agradecido por toda a vida. Ela pergunta aqui, saúde intacta, saúde física, mental e emocional, ou seja, o que está acontecendo com a gente, o que está acontecendo com a pessoa que está do nosso lado, como é que essas pessoas estão lidando com isso? Ontem, na hora que eu estava nessa mesma fila, chegou uma pessoa e começou a puxar um assunto, nada a ver, falou do que estava escrito na minha camiseta, depois começou a falar de pássaros, depois começou a falar de aeroporto. Quer dizer,
E aí? Você vai fazer o quê? Você vai virar as costas e deixar a pessoa falando sozinha? Claro que não, não é? A Francelina coloca aqui, nem quero falar sobre esse encontro, me negaram informação. Francelina participa do encontro, tá? A partir de agora a gente vai ter toda semana um encontro pra gente poder discutir coisas da nossa vida, do dia a dia. A gente não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Eu acredito que muitos de vocês, se alguém tiver aí que está nos assistindo agora e que passou já por algum momento, pelo menos assim, minimamente parecido com o que a gente está passando agora, compartilhe aqui com a gente que tem muita gente que pode estar passando pelo mesmo momento que você. E desesperada, e preocupada, e chateada, sem saber o que fazer. Então a gente precisa transformar a palavra empatia de uma palavra para um significado, para um exercício de vida. E dentro desse contexto, a gente começa a analisar o que a gente tem hoje. A Tati acaba de colocar aqui, a única coisa que se tem hoje é o agora, que é certo. É o dia que a gente vive. A gente não tem mais como pensar, ai meu Deus, será que eu vou sobreviver até amanhã? Não, não é isso. Mas esse dia foi um dia muito legal. As pessoas ao nosso redor, a nossa família, as pessoas que fazem diferença. Então, assim, eu fiquei imaginando, né, durante todo esse processo, como eu já falei desde a primeira live, quem já me assistiu vai ouvir novamente. Na primeira semana eu fiquei muito catatônica, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que é isso? Que parecia um filme. Na segunda semana a gente já tem que estar na real. Teve gente que nem teve uma semana para pensar nisso. Eu fui muito agraciada de ainda ter uma semana para me colocar nesse espaço, mas teve gente que nem pôde fazer isso. Na segunda semana eu falei, opa, e agora? Como vai ser? Muitos que estão aqui me conhecem, sabem que eu trabalho com palestra, sabem que eu trabalho com curso, sabem que eu gosto de gente, e tem sido muito complexa essa situação. Você não poder nem encontrar aquelas pessoas que você tem mais próximas de você para poder trocar uma ideia. A Luana coloca aqui, a quarentena tem nos ensinado tanto, especialmente sobre o poder do viver o agora. E daí a gente começa a pensar, poxa, vamos viver o agora? Vem comigo para esse momento. E daí eu comecei a ressignificar meu trabalho. Surgiram as lives. Muita gente começou a me perguntar, poxa, você não vai fazer live? Eu fiquei me perguntando, vou fazer live? Tem tanta gente que faz live. A Francelina coloca aqui, nessa pandemia tem encontrado tantas pessoas maravilhosas, com tanta empatia comigo, que não tenho como reclamar de nada. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa fantástica a gente não ter do que reclamar. E daí quando a gente escuta os depoimentos de pessoas que estão, assim, que estão passando por momentos difíceis, sem alimento, sem moradia, sem poder pagar aluguel, ou com uma pessoa que, familiar ou não, mas que está próxima a ela e dentro desse momento ela está isolada, mesmo no hospital, quer dizer, a gente precisa valorizar muito isso. E esse bate-papo surgiu a nossa cerveja, começamos a conversar e Carlos Henrique Souza deu a seguinte sugestão: por que a gente não faz disso um programa? E a partir de hoje, o programa tem e dentro desse projeto, vocês estão todos convidados. A Tati coloca aqui, por um bom tempo se falou em atenção plena sem ao certo estar em prática disso. Agora está sendo uma prova prática. E aí, Carlos Henrique Souza, o que você me fala disso? Gente, boa noite. Esse é o Carlos Henrique Souza, parceiro desse projeto. Ele está acompanhando até agora. Queria fazer a entrada triunfal, porque é assim. E aí, conta para o pessoal que está nos assistindo um pouquinho sobre como isso tudo começou. Carlos Henrique, boa noite. É um prazer estar com no ar, a partir de agora, pelo Insta e depois no YouTube, no canal Filosofia de Boteco. Boa noite, Carlos Henrique. Boa noite, Karina. É um papo, um projeto que a gente vem discutindo há muito tempo, né? A gente já fez várias reuniões, mas sempre ficou adormecido, né? Não saiu do papel, né? Vamos ver agora, de repente, né? Com essas Não, de repente. facilidades que a internet proporcionam, né? As lives, enfim. Ó, para uma boa filosofia de boteco, eu fiz, ó, especial aqui hoje, um vinhozinho para acompanhar.
Quem estiver nos assistindo, de repente está tomando seu vinhozinho, aquele vinhozinho para preparar para segunda-feira. E aí, como é que está a cultura em tempos de cólera? A gente tem uma obra que fala um pouco sobre essa questão de tempos de cólera, mas quando a gente fala de um momento como esse, que é inédito, pelo menos na minha vida, com certeza na sua, e para muita gente que está nos assistindo, como é que a gente pode dar realmente a importância que a cultura teve e sempre teve, né? E agora mais do que nunca, num momento de isolamento como que a gente está vivendo. É, enfim, né, eu acho que a cultura nesse momento é muito importante, né? Você está em isolamento e acho que é importante, né? Não só nesse período de pandemia, né? Acho que a cultura ela tem um papel muito importante no momento em que você possibilita que você faça reflexões, né, sobre o momento que você está passando, suas angústias, enfim. Eu acho que tem esse papel importante, né? As pessoas sempre falam que a cultura salva, né? A cultura alimenta. Eu acho que é por aí. E nesse período de pandemia a gente percebe que as pessoas, a gente até comentou sobre isso, né? Alguns livros, alguns filmes voltaram, né? A ser procurados, né? As pessoas estão livros clássicos, né? Que estavam meio que adormecidos e hoje as pessoas estão buscando, né? 1884 do George Orwell. Tem A Peste, né, do Camus, então, quer dizer, são obras referenciais que estavam meio adormecidas, as pessoas sempre com aquela desculpa, eu não tenho tempo, estou trabalhando muito, não consigo ler, um dia eu leio, quando eu aposentar, então acho que agora é o momento das pessoas, acho que, buscarem essas obras, né, que são tão referenciais. A gente estava falando hoje mais cedo do filme do Ingmar Bergman, né, O Sétimo Selo, né, que a gente viu, né, a gente fez o nosso dever de casa, reviu essa semana, né, para poder comentar. Eu acho que é muito, muito isso, né, da questão daquele cavaleiro lá que volta 10 anos nas cruzadas, volta, encontra a cidade, né, empilhada, né, muitos mortos, né, por conta da peste negra, e enfim, e fica naquele dilema, né, Deus existe, Deus não existe, por que que está acontecendo, enfim. E essas discussões acho que são muito pontuais, né, muito, muito do momento, né, faz a gente refletir, né, porque até então a gente pensava na pandemia como alguma coisa muito distante, né, do nosso universo, né? Teve a peste negra, teve a gripe espanhola, mas uma coisa muito distante, né, pra gente, né, da nossa realidade. E hoje, vendo isso acontecer assim com tanta força, né, é meio que impactante, né? Vai ter aquela questão do antes e o depois, né? As pessoas que viveram, né, estão vivendo esse momento, vão ter essa sensação, né, do antes, né, do como eram as relações antes desse período e depois. Acho que a A arte é Luana, importante nesse sentido. a Luana Faz até a gente coloca aqui, refletir. a Luana até coloca aqui, Carlos, o seguinte, é claro que o passado tem o seu valor, afinal somos muito do que vivemos, e o futuro dirá muito do que plantamos hoje, mas temos que estar atentos ao que vivemos e aprender com tantas mudanças, né? E a Rosângela coloca aqui como é que tem sido a rotina dela nesse processo que a gente está vivendo de isolamento. Eu tenho acordado às 5h30, tomo banho frio. Nossa, que corajosa. Assisto treinamento de sábado a sábado e isso tem me deixado super disposta. Depois malho, disponho das 8, 9 horas para precisar conversar. Enfim, ela também está fazendo bastante curso. A Luana faz um tintim, então cheers, que hoje pode, é domingo. A Francelina pergunta sobre o YouTube. Vai ser o canal Filosofia de Boteco. A partir dessa semana a gente vai ter um encontro sempre, eu e Carlos Henrique Souza. Carlos Henrique, para quem não conhece, é jornalista. Ele é responsável por toda a programação jornalística da TV Guarapari. É um cara que eu super admiro, é super culto. Eu tenho um privilégio de tê-lo como meu amigo. Já foi meu aluno, mas ele entrou na Uhum. faculdade muito jovem, então não conta, tá, gente? Porque senão daqui a pouco eu vou começar a falar, nossa, como é que essa professora foi professora desse rapaz? Mas não, ele entrou na faculdade muito jovem, um aluno exemplar. Inclusive tem outra aluna querida que entrou aqui, a Fátima, que também está nos assistindo. E aí tem já bastante participação aqui, tem o pessoal falando, pessoas... a Rosângela coloca pessoas de tristeza para enxergar a vida que é bela, né? Quer dizer, a gente coloca também muito esse papel da cultura para a gente poder ter esse auxílio. A Tati está colocando para aproveitar para reorganizar a rota. A Francelina colocou o Festival Varilux como sugestão para quem não assistiu, assistam, está imperdível realmente. O Festival Varilux foi disponibilizado gratuitamente, é um festival que acontece, patronizado pela Varilux,
que dá acesso a várias obras, vários filmes fantásticos e que muitas vezes a gente, para ter acesso, tem que estar em um grande centro, como Rio, São Paulo, Curitiba, Salvador, Brasília. Tati coloca aqui desenvolvendo as técnicas manuais, enfim, tem bastante participação. A Rosângela coloca que faz reiki, lê, faz cursos, assiste lives interessantes como essa de vocês, muito obrigada. E o nosso papel aqui vai ser esse, não é, Carlos Henrique? Durante toda semana a gente vai ter um encontro, que a princípio vai ser aos domingos, mais ou menos nesse horário, e que depois a gente vai disponibilizar no canal Filosofia de Boteco, para que vocês possam interagir, para que vocês possam participar, e principalmente para que vocês possam compartilhar. E aí você falando sobre a questão do sétimo selo, muita gente não assistiu, e foi uma sugestão sua, e eu assisti, gostei muito. É um filme que fala sobre o desafio de você negociar com a morte. Será que tem alguma coisa parecida com o que a gente está vivendo? Como é que você enxergou isso? Eu acho que sim, né? O personagem sempre quer dizer, é um filme de muitas camadas, né? Assim, abre muitas possibilidades. É um filme em preto e branco, né? Muita gente tem uma certa resistência a filmes em preto e branco. Na época, o diretor podia ter filmado, né, a cores, né? Já tinha tecnologia na época, né? Era possível, né? Filmar em cores, mas ele preferiu filmar em preto e branco, acho que acho que para dimensionar um pouco daquela angústia, né, daquela desolação da cidade que o personagem chega, né, após 10 anos nas cruzadas, ele volta e vê a cidade assolada pela peste, né, e ele sempre em conflito com essa figura do divino, né, quer dizer, Deus existe, Deus não existe, e a todo momento esse questionamento, e outros personagens vão entrando ali, né, no caminho dele, que ele está seguindo para casa, né, ele volta das cruzadas, ele não sabe nem se vai encontrar a mulher, a casa de pé, quer dizer, e é assim que ele chega na cidade, ele tem esse encontro com a morte, né? E ela fala, ó, vim te buscar. Vim te buscar, ele, não, mas espera aí, vamos... Eu sei que você gosta de jogar xadrez, né? Então, vamos jogar, vamos jogar xadrez e se eu ganhar, você me deixa livre. E aí eles vão, né, eles começam a jogar e a morte vai dando alguns dias, né, alguns momentos a mais para ele, né, nessa trajetória de volta para casa. Então, é um filme de muitas camadas, né, gente? Tem uma cena bonita, né? Não sei se você lembra quando ele encontra aquele casal de artistas, né, de rua, Exato. que ela serve para ele uns morangos que ela catou ali na região, né, e uma bacia com leite. E ele fala, né, que o que ele tem ali no momento é aquela situação, né, quer dizer, a peste matando, dizimando a população, e o que ele tem ali é aquele momento com aquela família, né? E ele fala, eu vou guardar isso para a vida inteira, como se fosse uma bacia, essa bacia de leite, né? Quer dizer, imagina você caminhar com uma bacia de leite, né, para não derramar, quer dizer, é muitas metáforas, é um filme muito, muito bonito, né? Eu acho que tem tudo a ver com esse momento. Tem outros também, né, que a gente pode citar, né? Tem muito filme que toca muito, né, nessa questão do momento que a gente está vivendo, né? Mas esse O Sétimo Selo eu acho que é bem especial. E lembrando que está disponível, quem tem o sistema de streaming do Telecine, está lá disponível. Quem não tem, tem no YouTube, Isso. com Coloquei aqui legenda. agora até. Isso aí. Mas é um filmezinho, um filme curto, né? 1 hora e meia, mais ou menos, e acho que vale a pena assistir, rever, comentar, enfim. E você, o que você está vendo aí, além do Sétimo Selo? O que você andou vendo essa semana? Menino, olha, eu vou te falar que, assim, ao contrário do que muita gente geralmente coloca, né? Ah, eu tô afundada no Netflix. Não, eu num primeiro momento não me afundei no Netflix. Eu terminei de assistir Manifest, que é intrigante, que é muito bacana, e estou relendo um livro que também fala um pouco sobre esse momento que a gente vive, que é os 100 Anos de Solidão, que eu ganhei um livro numa edição fantástica, lindíssima, comemorativa. Você até estava no dia que eu ganhei esse livro, que a Da gente Flip, ganha. né? Isso, na Flip de 2018, a minha mãe me presenteou com esse livro. E é um livro que coloca a gente para pensar muito sobre a questão do que a gente pode perder a qualquer momento, não é? Porque
nessa obra, ele traz para a gente a possibilidade da gente valorizar o agora. Então, é uma mãe que... Não vou dar spoiler, tá, gente? Leiam o livro. Ó, a Francelina está colocando que é o livro dela de cabeceira. Adoro a França. A França é muito culta. França, eu vou te trazer aqui para a gente discutir sobre livros. Você também lê muito. E o livro, ele coloca para a gente a importância da valorização, aquela mãe que sai em busca de um filho bem no comecinho do livro e de repente some, desaparece da obra. E vai aparecer momentos depois com uma comunidade inteira passando dentro de um processo de povoamento. Então isso mostra para a gente o quanto nós precisamos valorizar o nosso momento, precisamos valorizar o agora. Então eu tenho lido esse livro, relido, na verdade, porque é um livro que já frequentou a minha memória afetiva já há muitos anos, e obviamente que também A Peste de Camus, estou fazendo uma releitura, a gente inclusive vai comentar sobre ele em um dos nossos encontros, a gente já está com esse dever de casa, e a gente sabe o quanto é importante a gente fazer uma boa leitura, assistir bons filmes, bons livros. Lógico que de vez em quando rola um blockbuster ali, E mas é de assim, ferro, né? livros... mas a gente também tem o nosso momento para refletir. Nós estamos passando momentos muito difíceis, muito pesados, e esse momento para compartilhar, esse projeto nosso, ele surge, tem pessoas queridas que estão entrando agora. A Francelina coloca aqui que leu quando tinha 13 anos o livro, olha que legal. Isso é compartilhar. E outras tantas vezes durante a minha vida, cada dia descubro mais nuances sobre ele. Ler livros e reler livros traz pra gente novo significado, não traz, Carlos Henrique? Eu imagino que, por exemplo, ela falou que leu aos 13 anos, né? Você imagina, né? Isso. O que que ela entendia de mundo naquele momento, né? E o que hoje, né? Eu não sei a idade dela, mas o que que ela já viveu, né? Quer Ela é dizer, então, jovem, ela é jovem, ela é da minha geração, a gente é quase irmã. Eu tenho 44 anos, faz a conta. Desculpa, pronto, falei, Franci. então acho que influencia com certeza, né? Sempre se você vai ter uma nova leitura, né? Quer dizer, algumas referências que o autor fez na obra, né? De coisas que você não tinha contato, que você passou a ter, né? É. Então, eu acho que vai ressignificando, né? À medida que você vai relendo, vendo um filme. É interessante esse negócio de você rever filmes também, né? Observar alguns detalhes, quer dizer, enfim, eu acho que é importante. Mas você como filósofa, né? Eu sou aprendiz de feiticeiro, né? Você como filósofo, você acha que a gente vai sair melhor disso? A humanidade vai sair melhor depois dessa pandemia? Olha, Você é niilista, você acha que não? você sabe que eu adoro Pondé, né? Inclusive eu fiz um esforço hercúleo num dia que caiu um temporal no Rio para assisti-lo, sugestão sua, inclusive. E eu sigo muito o que ele diz com relação a isso. Não sejamos tão ingênuos a achar que todos de uma hora para outra vão mudar. E nós já até conversamos pessoalmente sobre isso nos nossos encontros de queijos e vinhos. Não, as pessoas não vão mudar de uma hora para outra. Obviamente que vai ter um grupo que vai mudar suas posturas, porque a perda vai forçá-los a isso. E a perda de um trabalho, de uma pessoa, do patamar financeiro. Tem muita gente que continua trabalhando e está tendo aí um desconto no salário, quer dizer, já começa a diminuir um pouco o seu potencial de consumo. Mas, obviamente, que uma das coisas que eu espero é que as pessoas elas passem a enxergar o outro, porque eu tenho um livro que eu gosto muito e a gente vai dar várias sugestões aqui nesses nossos encontros de livros e filmes, que chama Cegueira Moral, do Bauman, que o Karnal cita muito, a Francelina até colocando aqui sobre Felicidade, o livro que ela está lendo é do Pondé, Karnal e Cortella, é maravilhoso, por sinal. Mas o Bauman, ele coloca na cegueira moral, e eu tive a oportunidade de conhecer o Bauman pessoalmente e dizer para ele o quanto ele era maravilhoso naquele momento, ele já é falecido, e ele coloca nesse livro uma coisa muito interessante, que é o seguinte: o quanto nós estamos ficando, eu diria até assim, de um certo ponto, é, sem sensibilidade para ver, por exemplo, uma pessoa que está na rua, numa situação de rua, e achar que aquilo é normal.
Então, o Cortella, ele coloca uma frase que eu gosto muito de usar nos meus cursos, que ele diz o seguinte: a gente não pode anestesiar nossa mente ao ponto de achar que tudo é normal. Porque a gente vai fazer isso com a ética, a gente vai fazer isso com as nossas condutas do dia a dia, com o tratar com o outro. Então, eu acredito que depois de toda essa ruptura que a gente está vivendo, esse é um momento disruptivo, que foi uma palavra que se usou muito antes da pandemia, e agora a gente está vivendo o que é isso. Ou seja, é o antes e o depois da pandemia. E as pessoas vão precisar começar a enxergar o outro, sim, é necessário, é importantíssimo isso para a gente poder sobreviver a tudo isso. Interessante como que a cultura nesse sentido, ela vai se modificando também, né? A gente tem, eu estava até comentando com uma pessoa essa semana, eu falei, a gente já tem as lives, né, dos cantores, daqui a pouco a gente vai ter teatro, né? Sim. Pela internet, quer dizer, você vê a quantidade de atores, né, de companhias que estavam com peças, né, rodando o país, que agora não podem, quer dizer, os teatros não podem abrir. Então também eu acho que nesse sentido, né, a pandemia vai modificar um pouco também essa relação, né, da cultura Sim. com as massas, né, cinema, por exemplo, essa questão também do teatro também que é importante, né, que a gente eu acho que vai ter uma mudança nesse sentido também, né. Acho que daqui Nova a York pouquinho já vai avançou ter, nisso. acho que daqui a pouquinho vai ter um grupo de teatro aí fazendo, né, apresentando, né, a peça pela internet, quer dizer, já que o público não pode ir ao teatro, né, por que não usar, né, a tecnologia, a internet para poder aproximar, né, trazer, levar, né, essa peça. Acho que tem Dois, muito também a forma com que as pessoas vão se adaptando a essas dificuldades, né? Essa sim. impossibilidade das pessoas. A Festa Nacional de Anchieta, né? Seguindo São José de Anchieta, que começou ontem, né? Seguindo aí a Festa da Penha, vai ser toda online, quer dizer, tudo live, né? As missas ali com um mínimo de pessoas e tudo transmitido pela internet, quer dizer, a gente não sabe até quando isso vai levar, né? Quando isso vai durar, né? Sim. Então, enfim, é Dois bons interessante. exemplos eu tenho para te dar nesse sentido. Uma das peças mais famosas da Broadway nos Estados Unidos, que é o Fantasma da Ópera, que está há anos em cartaz. Eu tive a oportunidade de assistir quando eu fui a Nova York. Ela começou a ter uma transmissão no início da pandemia online e eles decidiram na Broadway fazer as transmissões das próximas peças, as estreias, que seriam nesse que eles chamam de temporada de verão, ou seja, eles fazem uma pré-temporada e depois eles fazem a temporada de verão, que é uma abertura diferenciada, e eles começaram a fazer essas transmissões, perdão, online, as pessoas compravam ticket e assistiam essa avant-première na Broadway, que é uma coisa inovadora. E hoje eu vi um projeto super interessante na Europa, alguns jogos já foram autorizados a voltar, e um determinado time de futebol resolveu inovar. Eles venderam os ingressos para poder fazer a manutenção do time, eles venderam os ingressos, as pessoas compraram os ingressos e assistiram via web, online, eles colocaram telões imensos dentro do estádio para que as pessoas pudessem se ver no estádio como se estivessem lá. É diferente, é uma experiência nova. Mas a gente sabe que isso faz parte de um novo momento que a gente está vivendo. Inclusive, algumas pessoas colocaram aqui coisas interessantes a respeito disso, né? A Francelina colocou aqui que nós somos seres fantásticos, que a gente se adapta muito rápido, a gente vai precisar se adaptar. A Beatriz colocou aqui também uma querida, um beijo, também adoro toda a família. O Grupo Teatral Infantil Campanelli de Vitória tem feito algumas lives em seu canal e é impecável. Depois, se você puder, Beatriz, coloca aqui o link para a gente compartilhar, outras pessoas entrando. Ou seja, a gente vai precisar se adaptar. Não vai ter jeito. Por exemplo, cinema. Eu sei que você é um cinéfilo, assim, eu passei a conhecer uma pessoa que é mais cinéfilo do que eu. Eu adoro cinema, desde sempre, desde pequeno meus pais me acostumaram com essa cultura do cinema, então o cinema sempre foi uma coisa muito presente na minha vida, mas você consegue ser mais do que eu. Então você, né, tem aquela rotina, eu até perguntei para você, como você está vivendo sem o cinema? Porque a experiência do cinema é diferente da experiência da nossa casa, da nossa televisão, enfim, não é a mesma coisa.
como as pessoas vão se adaptar. No Rio, por exemplo, a gente já sabe que os cinemas provavelmente só vão reabrir, se forem reabrir esse ano, só vão reabrir no mês de novembro a dezembro, porque vai ter que ser totalmente adaptado, poltronas, como que as pessoas vão se colocar ali dentro daquele processo, enfim, é uma coisa nova. Você, É uma como coisa nova. consumidor como eu, como que você vê a possibilidade da experiência do cinema pós-pandemia, por exemplo? Eu acho que é uma adaptação, né? Assim como as outras áreas, né? Das artes, né? Como a gente estava falando do teatro, não tem jeito, o cinema também vai passar por isso. Mas eu acho, eu estava pensando, você estava falando, eu estava pensando o seguinte, né? Da impossibilidade do estúdio poder exibir aquele filme naquela data específica no cinema. O Netflix fez isso antes, né? Da pandemia, né? Ao começar a produzir filmes especificamente para o serviço deles de streaming. Né? Lançaram Roma, lançaram o Irlandês, né, no ano passado. Sim. Quer dizer, e muita gente falou bem assim, poxa, mas esse filme não entrou em cartaz, ele pode concorrer a um prêmio, né? Pode participar de um festival, né? Houve uma discussão nesse sentido, né? Quer dizer, o filme não foi exibido pelo circuito tradicional, foi produzido direto para o streaming. É possível, pode, não pode? Eu acho que é por aí, quer dizer, se a gente não tiver diante dessa impossibilidade de repente exibir uma sala de cinema, eu acho que os serviços de streaming estão aí para poder suprir, quer dizer, enfim, é uma nova realidade, né? A gente nunca viveu isso antes, né? Então, eu acho que vai ter que ter uma série de adaptações, as pessoas vão ter que, enfim, é uma realidade que a gente não sabe bem para onde você vai ter fim, né? Como é que vai Uma, terminar isso? uma coisa que a gente tem visto aqui no Rio que eu nunca imaginei que eu fosse ouvir falar novamente. E aí, para muita gente que não está morando em grandes centros, aí vai até estranhar um pouco. Aqui no Rio, as pessoas começaram a reativar os projetos de drive-in. Então, para quem não lembra o que é drive-in, a galera mais jovem vai ter que jogar no Google, dar um Google para saber o que é. Drive-in é quando as pessoas assistiam filmes de dentro dos seus carros. E isso já está sendo uma coisa que acontece na Europa e já está chegando nos grandes centros. Então, a gente já tem aqui no Rio um grande projeto que vai acontecer na Barra da Tijuca. Em São Paulo também já começam a ativar esses projetos no sentido de que as pessoas ainda tenham acesso a esse compartilhamento da experiência cultural, mas ao mesmo tempo na segurança dos seus veículos, porque a gente não sabe, né? Mesmo que porventura de hoje para amanhã apareça uma vacina, já que a gente está vivendo todo dia uma coisa diferente, mas nós sabemos que mesmo com a vacina, muitas pessoas não vão ter acesso no primeiro momento. O Francelino está colocando, torcendo para isso chegar logo aqui no Espírito Santo. Vai chegar, vai ser no Brasil inteiro. Mas ao mesmo tempo que a gente tem a possibilidade da vacina, nem todo mundo vai ter acesso, então mesmo tendo a vacina, muitas pessoas vão precisar se resguardar, e vai ter gente que vai ter medo. Gente, então, que tem problema psicológico com relação os vários ites da vida e que ficam com receio de ter muita gente, agorafobia, coisas do tipo, elas vão começar também a ter que se reprogramar, porque senão ninguém vai mais sair de casa. Então a gente sabe que já tem esse projeto, é um projeto para cinema e teatro. Já existem também alguns projetos no eixo Rio, São Paulo, Brasília, Curitiba também está muito forte nisso, no sentido de trazer o teatro para a rua, não ser mais dentro dos espaços fechados, com cadeiras com ar-condicionado, que é uma coisa que nos remete às antigas. Para quem não vivenciou isso, eu tive a oportunidade de vivenciar isso na cidade em que eu morei quando eu era pequena, as conchas acústicas, que são os espaços onde você tem a oportunidade de fazer uma peça e, enfim, fazer alguma apresentação cultural. Você acredita que isso vai ser uma realidade ou é passageira, é só para poder resolver uma questão que a gente está vivenciando agora? Como é que você enxerga isso? É difícil falar, né, Karina? A gente tá, eu ouvi uma frase muito interessante essa semana que a pessoa falou, a vida tá em suspenso, tá tudo em suspenso, né? É difícil, né? Se até os cientistas não estão sabendo, estão tentando entender, né, o que que é esse vírus, como é que ele se comporta, é difícil, né? Então acho que a gente tudo que a gente falar agora pode virar água, né? Enfim, acho que é difícil, mas eu acho que a gente tem que usar esse momento, né, voltando ao tema, né, da nosso bate-papo curtinho, já está terminando, né?
A Sim, gente se propôs a fazer um bate-papo bem curtinho para não cansar as pessoas. Eu acho que é usar esse tempo para poder, entendeu? Zerar algumas coisas que você estava deixando ali no cantinho, porque você não tinha muito tempo na correria do dia a dia, né? exato. Falando da questão da cultura, eu acho que ler, né? Aqueles livros que estavam ali, que você. Existem dois tipos de leitores, né? A gente até falou sobre isso. Aquelas pessoas que compram, os leitores que compram livros e as pessoas que leem os livros, né? E muita gente vai comprando, comprando, não, porque eu vou comprar, porque em algum momento eu vou ter um tempo, eu vou ler esse livro, né? E vai só acumulando aquela pilha ali do lado da cama, Exato. né? Eu acho que é ler, né? Aproveitar esse momento para ler, né? Acho que para, enfim, zerar algumas coisas, alguns filmes que você, né, tava ali, não tinha tempo. Acho que aproveitar esse momento, né? Com a família e também, se possível, né? A arte está aí para ser degustada, vamos colocar assim, né? Então acho que é por aí. O que Só que para você fechar indica aí? aqui, dois comentários que surgiram aqui no final para a gente contemplar todo mundo. A Adriana Elmer fala que acredita que estamos no momento ímpar de exercitarmos nosso potencial autopoético, nossa capacidade de se reinventar. E ela coloca que o Papa hoje na homilia falou sobre a transformação de pessoas melhores, mais humanas. E a Clotilde, um beijo, querida, também, coloca fazer do limão a melhor limonada e proporcionar o diferencial. A Beatriz coloca dois queridos que admiro demais, por mais momentos como esse. Gente, eu chamo ele de Hit, mas o nome dele é Carlos Henrique Souza, mas eu chamo ele de Hit porque ele gosta muito de filmes e eu sempre chamei assim. A Silvana coloca essa era eu antes da pandemia, não conseguia ler tudo. Olha só, toda semana a gente vai ter um encontro como esse. Eu e Carlos Henrique, a gente vai falar sobre livros, sobre cultura. Hoje foi só para a gente começar o nosso encontro. Então a gente vai ter um canal, a gente já está com um canal lá que vai postar essa primeira live, chamado Canal Filosofia de Boteco. Vou repetir para todo mundo gravar. Canal Filosofia de Boteco. Tem lá Carino Show e Carlos Henrique Souza. A gente vai toda semana fazer um encontro bacana. E aliado a isso, esse nosso novo projeto, que não é tão novo assim, já nasce com quase 5 anos, né? Um projeto já bem extenso. A gente vai indicar algumas coisas. O que eu indico para essa semana para vocês terem a oportunidade da gente, no próximo papo, a gente ficar um pouco mais inteirado? A gente vai falar um pouco sobre a peste do Albert Camus, principalmente o iniciozinho, então se de repente não vai dar tempo de eu ler até semana que vem, tudo bem, lê o primeiro capítulo, pelo menos, para a gente poder discutir com vocês e vocês interagirem. Então pense que isso aqui vai ser tipo um antigo círculo do livro, só que falando de livros, de filmes, de dicas culturais, enfim. E qual que é a última dica sua, Carlos Henrique Souza, para a gente poder fechar? Ah, eu tô até com o livro aqui do lado. A gente estava até falando sobre ele, né? Tá aqui, ó. Edição novinha, né? Isso, Que a, isso que a, Re- aí. tá de cabeça para baixo. Que a Record ela fez um projeto gráfico, né? Dos livros do Camus, né? Então tem o projeto gráfico novinho. E eu acho que é isso, né? Porque as pessoas ficam muito assim, né? Ah, eu não consigo ler, eu não consigo ler, não tenho tempo, não tenho tempo. Eu acho que você, nos momentos que você tiver, né, estabelecer, olha, hoje eu vou ler num capítulo, né, do livro. Eu vou ler 2 páginas, 3 páginas antes de dormir. Vai lendo, quando você vê, você já leu o livro todo, porque acho que quando você mergulha na história, quando o livro é bom, você vai ler 2, 3, 4, 5. Quando você vê, você está Perfeito, indo dormir 2 horas da madrugada porque você quer terminar o livro, né? Então, acho que é um perfeito. exercício, né? Acho que é um exercício é deixar um pouco as redes sociais de lado, o celular de lado e, né, buscar, né, a arte para a gente tentar, em algum momento, dar Abstrair. uma abstrair. Isso. Tá certo? Então, gente, olha, a partir de domingo que vem, toda semana, a gente vai fazer um bate-papo. Esse foi um pouquinho mais longo para eu poder explicar para vocês qual é a nossa proposta, para vocês não ficarem confusos. Meu Deus, Karina está fazendo live de errado. Não, a live que a gente vai falar sobre o futuro do mundo do trabalho vai ser toda sexta-feira, enquanto durar esse distanciamento social, às 8h30, continua. Essa semana a gente vai fazer uma live também bem bacana sobre gestão de risco. E aos domingos, nós vamos ter a live do Filosofia de Boteco, que vai ser no meu canal e no canal do Carlos Henrique, que a gente vai ter oportunidade de discutir algumas questões. Então, durante a semana, vocês vão receber aí nas minhas redes sociais sempre uma dica, alguma coisa nesse sentido.
E a partir da semana que vem a gente começa a fazer as lives e sempre migrando para o canal do YouTube, canal Filosofia de Boteco, para você lá ter oportunidade de ouvir um pouco mais. E as nossas conversas vão ser mais curtinhas, vão ser conversas de 30 minutos. Então quem perdeu, perdeu. Depois só vendo lá no canal, vai ser de 18h30 às 19 horas. Hoje foi um pouquinho maior para a gente poder mostrar um pouco do nosso projeto. Quero te agradecer, Carlos Henrique, mais uma vez, muita gratidão. E semana que vem a gente vai falar sobre a peste, do Alberto Camus. Leiam, nem que seja o primeiro capítulo. De repente, se alguém quiser, eu tenho disponível online, me manda um direct, que eu mando para vocês o link para vocês poderem acessar, tá bom? Um grande beijo, uma excelente semana e todos nós. Um brinde pela saúde de todos. Até domingo que vem. E o pessoal que quiser me assistir na sexta-feira, a live de sexta-feira é sobre o mundo do trabalho. Carlos Henrique, mais uma vez, muito obrigado, bom descanso. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.